Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre um pré-jogo, dessa partida entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, com um giro de notícias assim, com várias informações a respeito desse clássico, prováveis escalação do Cruzeiro, do Atlético, além também do Paulo Pezzolano tendo a chance de ser o primeiro treinador estrangeiro da história do Cruzeiro a conquistar um título aqui com a Raposa. E também quero falar com vocês uma notícia exclusiva sobre um atacante, um ponta, que atualmente está em um time da terceira divisão, que foi especulado pelo Cruzeiro, que eu quero falar aqui com vocês quem é esse jogador, será que seria uma boa, será que faz parte dos planos do Ronaldo ter um jogador com uma característica dele, que eu vou comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje, tá bom? Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Cruzeiro News, estamos quase chegando nessa marca de 33 mil inscritos, então conto com a ajuda de todos vocês. Acho que até no final desse mês aqui de abril nós já conseguimos assim chegar a essa marca, tá bom? Antes de começarmos também, como de costume, temos o salve que vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. O primeiro vai para o Diego Silva, ele que foi o primeiro a comentar. Valeu também, Diego, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos, obrigado demais. E o outro vai para o Igor Santos, ele que é lá de Mariana, Minas Gerais. Muito obrigado, Igor, e para todos os cruzeirenses aí de Mariana, muito obrigado mesmo. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo, possivelmente hoje mais tarde eu vou postar para vocês, mas dependendo não vai dar para eu mandar salve, no máximo até no domingo eu já mando aqui para vocês inscritos do canal. Mas antes de começarmos, tem um recado muito importante para você que gosta de fazer suas apostas e para essa partida de hoje entre Cruzeiro e Atlético, com uma promoção bem interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. A BR4Bet, patrocinadora aqui do canal, tá com uma promoção imperdível, que é no caso assim, na vitória do Cruzeiro hoje, pagando no total R$ 7,31 a cada real apostado, tá? Um valor bem interessante, e o empate entre Cruzeiro e Atlético pagando 3,77 a cada real, que é um empate também, eu vejo que tem grande chance de acontecer. Mas enfim, além disso, você fazendo as suas apostas, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então, você tem ali R$30, R$50, esse valor vai ser dobrado. Lembrando sempre apostar com responsabilidade, não vai pegar seu dinheiro todo aí e colocar nisso não. Nas apostas, vai com calma, coloca ali R$50, R$100 aqui na BR4Bet, que é só você utilizar esse QR Code que está aparecendo aqui na tela agora e também no link abaixo na descrição para fazer suas apostas nessa partida que vai começar às 4h30 da tarde, então corre que ainda dá tempo, beleza? Lembrando que no final do vídeo eu vou lembrar vocês de novo para fazer seu registro na BR4Bet, então pode assistir aqui tranquilo e no final você faz a sua inscrição, beleza? Bom, quero começar falando com vocês sobre o Paulo Pezzolano, onde ele possivelmente assim tem a chance em muito tempo, de ser o primeiro técnico estrangeiro do Cruzeiro a se sagrar campeão em algum título aqui da Raposa, contando todas as competições, estadual, Copa do Brasil, Brasileirão. Nunca um técnico sem ser brasileiro conquistou um título pelo Cruzeiro. Acho que é um dos pouquíssimos times dentro dos top 4 ali do Brasil, top 6, que não teve um estrangeiro bem marcante na sua história. Que lembrando, do Atlético Mineiro já teve outros 5 técnicos que ganharam pelo rival, todos Campeonato Mineiro, que já era de se esperar. E nesse clássico de sábado, o Mohamed do Atlético Mineiro, o uruguaio, e o Paulo Pezzolano, o argentino do Atlético, e o uruguaio cruzeirense, vai ter a chance de ser o 6º técnico estrangeiro a conquistar um título, no caso estadual do Campeonato Mineiro, e que na história centenária do Cruzeiro teve apenas 4 técnicos estrangeiros. Vale lembrar que teve um número bem baixo, apenas 4 treinadores. O primeiro foi Ricardo Dias, ele que teve passagem também pelo Atlético Mineiro, e em 1953 ele ficou no total em 13 jogos pelo Cruzeiro, 5 vitórias, 5 empates, 3 empates e 5 derrotas. Teve um número bem ruim, o primeiro estrangeiro da história da Raposa. Depois foi o argentino Felipe Núñez, que já teve passagens também pelo Palmeiras, e depois de mais de 45 anos que o Cruzeiro resolveu contratar um outro treinador depois dessa passagem do Felipe no início da década de 60. Então o Cruzeiro teve 45 anos depois um treinador estrangeiro, sendo o Paulo Bento lá em 2016, técnico que foi demitido com apenas 17 partidas e uma insegurança muito grande por conta do péssimo início do Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro sendo seriamente rebaixado, um dos candidatos para ser rebaixado naquele ano, que ainda bem que acabou não acontecendo. Depois, ainda de 6 temporadas, o Cruzeiro teve coragem de contratar um novo técnico estrangeiro, o Paulo Pezzolano, depois de 6 temporadas, e que até aqui tem o melhor aproveitamento disparado deles pela Raposa, sendo um total 15 partidas com 11 vitórias,
2 empates e apenas 2 derrotas. Excelentes números do Paulo Pezzolano, que tem a chance de ser o primeiro técnico estrangeiro a conquistar esse troféu. Bom, quero falar com vocês também sobre a provável escalação para esse jogo de hoje do Cruzeiro. Eu já tinha feito um vídeo ontem de noite para vocês, né, falando que assim, possivelmente não vamos ter uma escalação exata ou, por exemplo, mais informações de treinamentos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro antes dessa partida, porque todas as equipes estão fazendo um jogo duro, até o Atlético mesmo postou pouquíssimas fotos, umas fotos bem cortadas mesmo, para nem dar para ver o que o jogador estava fazendo ou algo nesse sentido. No Cruzeiro também deve ter tirado foto apenas um treinamento livre ali, o jogador aquecendo, porque não deu para ver absolutamente nada, alguma coisa que o jogador estava fazendo em coletivo ou individual, como era perceptível em algumas outras fotos de treinamentos. Mas assim, o Globoesporte.com fez uma matéria bem interessante falando qual que poderia ser a escalação do Cruzeiro para essa partida, que eu quero comentar aqui com vocês. Ressaltando em relação a desfalques, o Cruzeiro conseguiu aquele efeito suspensivo para contar com o técnico Paulo Pezzolano em campo, tá? Essa decisão foi tomada desde a última quarta-feira, então o uruguaio vai estar, no caso, na beira do gramado para fazer suas alterações, as suas mexidas no elenco. E além disso, o Cruzeiro não vai contar com o Marco Antônio, que já está descartado, vai ficar fora por conta de problemas musculares. O Giovani e o Felipe Machado não têm condições de serem titulares, começarem a partida, mas ainda tem uma dúvida se ele vai para o banco de reservas ou não. Ainda é uma curiosidade que fica no ar, se o Giovani ou o Felipe Machado, um dos dois, assim, se eles vão ter condições de jogo, né, nessa partida diante do Atlético, que eu acho bem provável que pelo menos um fique no banco de reservas. Só lembrando que o Felipe Machado levou um pisão no último jogo e o Giovani tem sofrido com problemas musculares e não joga, no caso, como titular pelo Cruzeiro há 6 partidas. Mas mesmo assim, a escalação não vai mudar muita coisa. Se o Paulo Pezzolano quiser, vai repetir a mesma escalação que enfrentou os últimos jogos contra o Atlético, né, o Atlético no jogo da ida do estadual, com Rafael Cabral no gol, Rômulo, lateral direita, a zaga Eduardo Boroc e o Lucas Oliveira, lateral esquerdo Rafael Santos, dupla de volantes o Fernando Canezin e o William Oliveira, além do João Paulo um pouco mais ofensivo. Ponta esquerda o Wagninho, ponta direita o Vitor Roque e centralizado o Edu. Eu acho um time bem interessante, e lembrando que além dessa escalação o Paulo Pezzolano pode optar, por exemplo, por tirar, podemos dizer assim, o Wagninho e colocar o Pedro Castro, tendo um meio campo mais fechado, por exemplo. Tendo o William Oliveira, Canezin e o Pedro Castro de volantes, além do João Paulo atuando um pouco mais pelo lado esquerdo, o Vitor Roque pelo lado direito e o Edu centralizado, tá? Então um time um pouco mais fechado, mas eu prefiro aquela primeira escalação mais ofensiva com o Wagninho dentro de campo. É um jogador que, na minha opinião, tem muito a agregar aqui para o Cruzeiro, tá? Que lembrando, naquela partida que o Cruzeiro acabou perdendo para o Atlético, o Wagninho não estava naquele jogo, que foi bom, né? Porque pelo menos o Vitor Roque jogou como titular e fez um dos gols da Raposa. Enfim, igual eu falei para vocês, partida com jogo único no Mineirão, às 4h30 da tarde. Essa partida que vai ter transmissão, inclusive, da Rede Globo na TV aberta e no Sport TV na TV fechada. Tem também o Premier pelo pay-per-view. E em relação aos horários, igual eu falei para vocês, às 4h30. E vale lembrar também aqui para vocês que essa partida vai ter torcida mista depois de muito tempo, né? Não vai ter torcida do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, que sem dúvidas vamos torcer para que dê tudo certo, que seja uma festa realmente da torcida nas arquibancadas, dentro de campo. Tem tudo para ser uma das maiores decisões, né, dos últimos anos. E também eu vejo que nos estaduais pelo Brasil nesse ano, aqui está com uma expectativa maior para ambos os lados. Que eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, quanto você acha que vai ficar essa partida, se você está confiante nessa escalação aqui do Cruzeiro. Que lembrando, se você comentar aqui embaixo, quem acertar o placar, eu vou mandar um salve para você no meu próximo vídeo. Enfim, eu não sou muito de falar a respeito do time adversário, mas como hoje é uma final entre Cruzeiro e Atlético, vou abrir uma exceção falando assim sobre alguns desfalques e provável escalação do Atlético para esse jogo. Que lembrando, o Atlético estava com alguns jogadores que não jogou contra a Caldense na semifinal, justamente por conta de convocações que vão voltar ao time, justamente pensando nessa final que vai ter força máxima, como era de se imaginar, como por exemplo Guilherme Arana, Everson, Eduardo Vargas, Júnior Alonso, Savarino e Godin, que estavam disputando, no caso, as eliminatórias da Copa do Mundo. Sendo assim, a provável escalação vai ser bem parecida com aquela que enfrentou o Cruzeiro, tá? Praticamente tem uma mudança, só se for alguma coisa tática que o técnico argentino da equipe rival queira mudar, porque assim, vai ser bem próximo do que aquele time que o Cruzeiro enfrentou
com Everson no gol, Mariano lateral direito, Nathan Silva e o Godin na zaga, além também do Guilherme Arana na lateral esquerda. Volante, o Jair e o Alan, meio campista o Nacho e o Zaratio, além também de ponta o Keno e o Hulk um pouco mais centralizado, que assim, lembrando aqui para vocês que essa partida não vai ter vantagem para o Atlético, mesmo tendo terminado em primeiro. Até o presidente da equipe rival comentou sobre isso, falando que estava sendo prejudicado pela Federação Mineira. Enfim, e que na tabela o Atlético terminou com 28 pontos, sendo 9 vitórias em 11 partidas, um empate e uma derrota. E o Cruzeiro terminou em terceiro com 22 pontos, 11 jogos, 7 vitórias, um empate e 3 derrotas. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quanto que você acha que vai ficar esse jogo, tá? Enfim, essa grande final entre Cruzeiro e Atlético, que lembrando, possivelmente depois da partida, independentemente de qual resultado, eu vou fazer aqui um pós-jogo para vocês. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um ponta na mira do Cruzeiro, informação exclusiva aqui para vocês, lá do Imprensa Verde, notícias do Goiás e também do Goiás News, meu irmão que tem um canal aqui no YouTube, uma página lá no Instagram de notícias do Goiás, inclusive nós dois somos gêmeos. Direto vocês vêm aqui embaixo comentar se eu faço vídeo de notícias do Goiás, não é ele, tá? Vou deixar aqui o link do canal dele na descrição, onde ele me mostrou um atacante que está na mira do Goiás, inclusive bem próximo de chegar na equipe goiana, que assim, além do interesse da equipe goiana, outros clubes, como por exemplo o Cruzeiro, tinha interesse na contratação do atleta, tá? Como por exemplo Cruzeiro, Brusque e também o Criciúma foi os times que despertou interesse na contratação do Darley, jogador que, no caso o Darley, enfim, pertence ao Paysandu, jogador de 26 anos de idade que atua como ponta e também centroavante. Eu confesso para vocês que eu já tinha ouvido falar dele no final do ano passado, onde ele começou a fazer alguns gols pelo Paysandu, e nesse ano, contando assim, até que nesse momento da competição, os jogos pelo estadual, ele tem números bem interessantes pelo Paysandu, 14 jogos, 6 gols marcados e uma assistência. Enfim, vale lembrar que ele começou a jogar como profissional lá na temporada de 2020, quando ele já tinha 23 para 24 anos de idade. Ele começou jogando pelo Independente Tucuruí. E naquele ano ele foi muito bem mesmo, 19 jogos, 8 gols marcados, e no início de 2021, 8 jogos e 4 gols. Até se você for pegar a média de gols dele na carreira dele como profissional, ele tem até aqui, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, 48 partidas no total, sendo 16 gols marcados e 2 assistências de acordo com o gol, tá? Então números bem interessantes, ainda mais por se tratar de um ponta no futebol brasileiro. Lembrando que ele joga como ponta e também centralizado, igual eu falei para vocês no vídeo de ontem, né, que o Cruzeiro deve buscar mais um centroavante, ainda mais se for um jogador que joga de ponta e centroavante, seria perfeito para a Raposa. Ainda eu tenho minhas dúvidas se, por exemplo, o jogador que não teve uma categoria de base, será que a equipe do Ronaldo teria interesse de trazer o jogador? Eu não importaria muito com isso, eu acho que o importante mais mesmo é ver o comportamento do atleta fora de campo e também dentro de campo, como que é a fase dele, que realmente tem sido muito boa, e se o Paysandu, que tem contrato longo com o jogador, aceitaria, por exemplo, um empréstimo com uma opção de compra, ou por exemplo o Cruzeiro emprestando um atleta, né, para o Paysandu. A equipe que vai disputar a Série C esse ano, quem sabe emprestar um Claudinho, por exemplo, que vai voltar do Mirassol. Enfim, tem algumas alternativas aí que dá para os dirigentes das equipes conversarem a respeito, que eu acho que poderia agregar bastante para o Cruzeiro, porque na minha opinião, se for para trazer um centroavante, não compensaria trazer um cara que, por exemplo, vai disputar muito forte com o Edu. Por exemplo, contrata ali um jogador próximo ali, por exemplo, do que seria um Marcelo Moreno da vida, um cara que chega com muita expectativa. Não acho que seria bom, porque o Edu ganha hoje próximo de 90 mil por mês. Vamos supor que contrate um reserva dele ganhando 100 mil. Acho que já não ficaria muito interessante. E, por exemplo, é muito melhor contratar um cara mais jovem, mais barato, que tem chance de se valorizar e pagar um salário bem abaixo, sendo justamente um reserva mesmo do Edu na posição, que eu não acho que o Edu vai cair de rendimento. E se cair, pelo menos vai ter um cara de reserva que vai estar jogando com frequência, né? O Edu não tem um físico muito bom para aguentar 90 minutos todo o jogo. Então vejo que o Darley, de 26 anos de idade, que joga no Paysandu, poderia ser uma alternativa. Enfim, notícia que eu trouxe aqui para vocês em primeira mão, lá do Imprensa Verde, que cobra notícias do Goiás, tá? Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador e se você acha que poderia ser uma boa para o Cruzeiro ou não, tá? Enfim, deixa aqui também seu palpite para esse jogo de mais tarde entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Faça aqui abaixo na descrição desse vídeo as suas apostas nesse jogo pela BR4Bet, tá tudo aqui os links embaixo
na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no canal e nosso canal de cortes, que tá tudo aqui aparecendo para vocês na tela final agora. E hoje às 7h30 possivelmente já tem vídeo aqui para vocês no canal do pós-jogo dessa grande decisão entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!